1 Reis, capítulo 18, do verso 22 ao 40, mas especialmente só o verso 21 aqui, mas todo o contexto que eu vou ler depois. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Pai, nós oramos nessa noite, pedindo que o Senhor, como Deus fiel, sempre tem falado, fale conosco mais uma vez. Pessoas que nos escutam neste auditório e aqueles que nos escutam através dessa mensagem que está sendo gravada. Fala com eles também. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um amém aí também? Estou sozinho aqui. Hoje eu quero meditar com vocês. Nosso tempo corre com rapidez. Sobre chega de cochear entre dois pensamentos. Está comigo? Chega de cochear entre dois pensamentos. Essa história é uma história bem conhecida. A história de Elias, o tesbita, da região de Gileade. Gileade eram regiões montanhosas e ali tinha um vale chamado Vale de Gileade. Uma região bonita. Quem até hoje ainda consegue ver ou pesquisar em sites de pesquisa na internet, vai encontrar a região de Gileade. Essa era a região onde Elias morou, né, o grande profeta do Senhor. E ele profetizou num período de grande dificuldade espiritual. Haviam 3 tipos de crise naqueles dias de Elias. Havia a crise política, porque os reis de Israel, desde da morte de Salomão, os que seguiram Israel eram reis idólatras. Gente que não tinha o temor do Senhor, gente que vivia buscando ídolos, adorando deuses estranhos e trazendo aquela cultura religiosa pagã para dentro do contexto de Israel. E por anos aquilo foi acontecendo, até que chegou em Acabe. Acabe foi um dos piores reis da história de Israel. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Quem já ouviu falar de Jezabel na Bíblia? Claro. Jezabel era uma mulher ímpia, uma mulher sem Deus, uma mulher idólatra. E quando ela casa com Acabe, ela trouxe os seus deuses para a terra de Israel, e a influência de Jezabel foi tão forte que ela influenciou muito espiritualmente nessa questão. Mas o problema político é porque esse casamento entre Acabe e Jezabel foi uma espécie de aliança, foi uma espécie de acordo político entre os povos daquela época para haver aliança com outras nações e haver paz entre eles. E isso, infelizmente, trouxe uma crise para o povo de Deus. Essa crise gerada por uma influência espiritual, é claro. Além dessa crise política, e que veio trazendo no pacote a crise espiritual, havia entre as duas uma crise social. Havia uma crise social porque quando Elias se vê diante daquela situação onde os deuses foram tendo proporções tremendas, especialmente Baal e os deuses de Acera e aqueles deuses pagãos, Elias chega para Acabe e diz: olha, Acabe, por 3 anos não vai chover sobre a terra. E aquela profecia, aquela palavra trouxe uma situação caótica na história de Israel.
Porque sem chuva faltou alimento. Sem chuva faltou muita coisa. A cultura, a agricultura começou a sofrer, os animais começaram a sofrer, uma série de consequências causadas por aquela falta de chuva. Então, quando essa profecia de Elias foi lançada, a crise social começou a se instalar na sociedade de Israel. E foi tão terrível essa questão, porque em vez das pessoas buscarem a Deus, em vez de elas se voltarem para o Senhor, em vez de elas clamarem ao Todo-Poderoso, elas foram atrás de um Deus chamado Baal. Baal, o Deus que Jezabel havia introduzido também dentro da cultura de Israel. E a terceira grande questão dessas crises, além da política, além da social, claro que veio o problema espiritual. Israel estava sem rumo, estava sem direção, estava sem saber para onde ir. E uma hora servia a Deus, uma hora servia a Baal, uma hora tinha uma esperança que Deus ia fazer alguma coisa, por outra hora tinha os olhos voltados para a idolatria. Foi a ponto de que chegou uma grande crise, e nessa crise Jezabel mandou matar os profetas de Deus, mandou perseguir os profetas de Deus. Elias foge, passa um tempo escondido numa caverna. Deus tem uma experiência, Elias tem uma experiência com Deus ali, e passa-se alguns meses, passa um tempo, até que a voz de Deus chega para Elias e diz: Elias, volta que eu tenho um serviço para você lá em Israel. A crise está grande, o povo está sem rumo, está cocheando entre dois pensamentos. O que fazer? Vai dar. E Elias se levanta, arruma-se e volta para o cenário religioso. Quando ele chega, ele começa a juntar todos os profetas de Baal, os de Acera, e diz: agora vocês precisam decidir a quem vocês querem servir. Se o Senhor é Deus, sirvam a Ele. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. O que vocês não podem é ficar nessa dúvida. Porque o maior problema que Elias encontrou não foi a idolatria. O maior problema que Elias encontrou não foi propriamente a crise espiritual. O maior problema que Elias encontrou foi a dúvida na mente daquelas pessoas. Quem é que nós vamos servir? Qual é o Deus que nós vamos servir? O Deus verdadeiro, o Deus Senhor de Israel? Ou vamos seguir a Baal, esse Deus que foi introduzido no meio do nosso povo? E isso trouxe esse caos, trouxe essa crise que Elias veio para resolver. Então Elias diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que é cochear? Cochear é uma palavra interessante. Ela tem vários sentidos. Significa mancar, manquejar, claudicar, capengar. Cochear significa errar, fraquejar, pecar, prevaricar, falhar, maquintar. Cada nome difícil que eu achei interessante para uma palavra só. Mas se tivéssemos que definir essa palavra, seria, numa linguagem mais comum, andar manquejando. É mais ou menos uma pessoa que anda manquejando, que tem uma deficiência, que não tem um equilíbrio. Cochear significa uma falta de equilíbrio. E às vezes a gente pensa: será que vai cair para um lado? Ou será que ele vai cair para o outro? São pessoas que necessitam às vezes de ajuda, de alguma coisa para se equilibrar. Então cochear é esse sentido. E alguém que anda prestes a cair para um lado ou a cair para o outro. E Elias chega para aquela situação e diz: vocês estão assim. Um lado vocês capengam para o lado de Baal, outro lado vocês querem para o lado de Jeová, do Eterno.
das imagens, vocês estão se curvando diante de tudo que não presta. Outra hora vocês vão para o outro lado e dizem: Senhor é Deus, Deus é bom, tem me abençoado, eu louvo a Deus porque Ele tem feito isso aqui por mim. Então Elias disse: escolham a quem vocês querem servir. Se o Senhor é Deus, sirvam a Ele. Se Baal é Deus, sirvam a Ele. Agora Elias faz um desafio. Baal é Deus, então vamos fazer o teste do fogo. E Elias manda eles erguerem o altar, fazerem todo o ritual e invoquem a Baal. E eles invocam, clamam, choram, se cortam, se chicoteiam, fazem de tudo e Baal não responde. A Bíblia diz que Elias zombava deles, Elias criticava: ó, quem sabe que ele está viajando, clama mais alto, quem sabe ele está dormindo, ou porventura ele vai, e nada de Baal responder. Até que Elias agora resolve fazer, faz o seguinte: vamos consertar aqui o altar, coloca aqui a oferta sobre o altar, e para que vocês saibam que não tem nenhuma enrolação nesse negócio, joga água por cima. Gente, a água estava numa escassez tão grande, e Elias manda derramar 3 baldes de água sobre o altar. Derramou água que chega a cair por todo lado, e ele disse: clamou meu Senhor, invocou a Deus, e a voz de Elias chega à presença do Senhor. Quando Elias clama: ó Senhor, e ele começa a dizer o que Deus é, o quanto Ele é, e quando Deus responde com fogo. O fogo consumiu o altar, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava ao redor do holocausto, e todo o povo agora disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora Elias disse: agora pega esses profetas de Baal, mata todos, não deixa escapar nenhum. E com aquela matança daqueles profetas de Baal, a vida de Israel começou a tomar um novo sentido. Nessa noite eu queria pensar sobre isso. Às vezes, nesse cochear da nossa vida, nós temos uma espécie de vida dupla espiritual. Uma hora a gente quer Deus, uma hora a gente quer as coisas que não agradam a Deus. Essa vida dupla, uma hora a gente está em pé diante do mundo, outra hora a gente está em pé diante de Deus. Só que a Bíblia é muito clara: ninguém pode servir a 2 senhores. O que vai acontecer? Vai desagradar um dos dois. Se eu adoro a Deus e outra hora estou adorando o mundo, isso nunca vai prevalecer por muito tempo. Até porque os requisitos que Deus nos dá para servi-lo são condicionais. Ou eu sirvo desse jeito, ou eu não estou agradando ao Senhor. Em primeiro lugar, o que é que estava acontecendo com essa religião de Israel? Havia uma falsa religiosidade. Eu temo, irmãos, que nesses últimos dias, você está comigo aqui ainda? Aconteça que os nossos corações se esfriem. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo um desafio muito grande, de uma religião que parece espiritualizada, mas ela não é, que parece uma adoração a Deus, mas não é, que parece que nós estamos fazendo tudo certinho, mas não estamos. É preciso que nós entendamos que a religiosidade, ela pode nos acometer, ela pode nos pegar, ela pode nos alcançar com essa rotina de atividade do dia a dia que nós trazemos. Vem comigo aqui, olha, presta atenção. Às vezes nós nos acostumamos tanto com a igreja, nos acostumamos tanto com as mensagens, nos acostumamos tanto com esse ritual, com os louvores, a gente já sabe tudo como é que vai ser, como vai funcionar, e isso pode ser um perigo para a gente.
Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Às vezes o culto se torna simplesmente um encontrão de final de semana. Vou lá para ver fulano. Quanto tempo eu não vejo o ciclano. Oh, que maravilha, você está tão bonita. Olha que vestido elegante. Aí outro, rapaz, que sapato é esse? Olha só, cara meu. O outro já diz, rapaz, essa cabeleira sua tá um caso. O outro já diz assim, meu amigo, desse jeito. E a vida está só olhando aquilo e aquilo outro. Mas eu quero saber o que é que você veio fazer aqui. Eu quero saber o que é que fez esse encontro. Qual é a motivação de você estar aqui? A motivação maior é o eterno, é o todo-poderoso, é aquele que nos abençoa e nos dá vida. Aleluia, irmão. Israel estava assim, atrás de profetas de aluguel, profetas assalariados pelo governo de Acabe. Todos eles eram comprados, todos eles tinham a bênção para profetizar, tinha uma palavra bonita. Hoje a gente está caminhando para um evangelho onde eu só fico ali, se aquilo me ofendeu, aquilo machucou, olha, irmão, cuidado para não constranger fulano, olha, não pode falar isso para não machucar ciclano. Elias se levanta como profeta de Deus, a palavra na boca dele, e ele diz, e ele fala, porque quando um profeta de Deus verdadeiro se levanta, que você gosta, que você não gosta, que você queira ouvir, que você não queira, Deus fala na sua igreja, ainda hoje, por aqueles que ele tem como profeta. Aleluia! Por mais que exista um profeta de Baal, por mais que exista um profeta de Acera, eram 400 de Baal e 450 de Acera, eram 850 profetas. Gente, olha assim, que Elias vai enfrentar esse negócio todo. Enfrentou. Tomou a postura de homem de Deus e consertou aquilo que estava errado. Porque nós não podemos viver cocheando entre dois pensamentos. Mateus capítulo 6, verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas e a Mamon. Só há um Deus verdadeiro, e é esse que eu quero, e você também? Só há um Deus verdadeiro, e é para esse que os meus pés caminham, é para esse que a minha adoração vai, é para esse que o meu louvor se expressa, é para esse que a minha vida se centraliza. Então, se você é de Deus, preste atenção quando vier as tentações dessa religiosidade. Não faça desse momento apenas o único momento que você acha que tem comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias. Tem até um corinho aí, né? Todo dia é dia de adorar o Senhor. Que maravilha! Não há um só dia que nós não possamos louvar a Deus. Agora, quando eu entro nessa religiosidade, nesse cochear entre dois pensamentos, há consequências. Quais são as consequências que isso pode chegar para a gente? Em primeiro lugar, os céus se cerram, não caiu chuva por 3 anos e meio, tem muita gente seca, a vida é um deserto, já faz tempo que não chove na nossa vida, os céus estão cerrados. Mas pastor, mas eu vou para a igreja, vem. Mas pastor, mas eu ando com a Bíblia, anda. Mas pastor, eu canto, canta. Só que isso não está molhando você, isso não está aguando a sua alma. Você continua seco, continua vazio, continua faltando alguma coisa. E sabe o que é que está faltando? A chuva de Deus entrar em nosso coração e molhar
Os céus se cerraram. Há pessoas vivendo um momento de seca na sua vida. Gente que lá dentro está vazio, está seco. Vem para a igreja, vai para o trabalho, mas não cresce mais, não produz mais, o fruto não aparece. Sabe quais são, ou qual é uma das melhores manifestações de quem está produzindo, quem está... A chuva está caindo sobre a sua vida? São os frutos, é o fruto do Espírito na sua vida. Amém. Esse fruto tem que aparecer. Está comigo? Amém. Tem que aparecer. Quando eu sou de Deus, quando você é de Deus, vai haver fruto do Espírito. O Espírito que rega o nosso coração vai trazer uma grande produção, milagres de Deus, bênçãos de Deus, mas uma vida de mudanças vai acontecer. Não pode existir uma vida que cocheia entre dois pensamentos, não pode produzir fruto, vai ficar seco. Vai ficar vazio, porque só é religiosidade, é bonito, é arrumadinho, é todo cheiroso. Tem gente que passa com vocês, nossa, cheiro, vai lá na esquina, é perfume de última moda, é coisa chique. Mas quisera eu e você sermos cheirosos do Espírito Santo. Quiséramos ser o bom perfume de Cristo. Exalando bondade, exalando graça, exalando paz, exalando comunhão, que as pessoas sintam esse cheiro de que eu e você sejamos pessoas capazes de ser vistas por aquilo que manifesta na vida de caráter, de personalidade, de crescimento espiritual. Oh, aleluia! Isso fará toda a diferença. Quando eu não vivo assim, a minha vida seca, gente precisando de um milagre para refrigerar a sua alma. Não tem palavra mais que funcione, não tem sermão que mude. Sabe por quê? Porque não está caindo a chuva do céu. Se a chuva de Deus não vier, irmãos, não adianta, porque não vai produzir nada. Terra seca, não produz. Mas se ao cheiro das águas, mesmo que esteja seco, mesmo que esteja rochoso, né? Principalmente aí o casalzinho nordeste ali sabe muito bem o que é seco, o que é nordeste, né? Gente que vive ali, que viveu, sabe o que é o sertão de nordeste. A gente sabe como a terra fica, mas ao cheiro das águas, a Bíblia diz que vai brotar fruto. Mesmo que você esteja seco, que já não produza nada, que não tem como nascer nada nessa planta, só o cheiro das águas do Espírito Santo é capaz de trazer vida a esse coração seco. Então a consequência é que os céus se cerram. Se eu não faço corretamente a adoração a Deus, o céu se fecha. Se é Baal que eu estou adorando, se é idolatria, se é o mundo, se é tudo que não agrada a Deus, Deus não vai aceitar essa vida desse jeito. Em segundo lugar, Deus não aceita o tipo de relacionamento com outro Deus. Por isso Elias diz: se Baal é Deus, sirva a ele. Se o Senhor é Deus, sirva a ele. Tem que haver um divórcio nesse negócio. Ou você deixa ele por mim, ou você me deixa por ele. Você está me entendendo? Deus está dizendo: ou você fica com Baal, ou você fica comigo. Eu não quero ser a outra ou o outro na vida. Você não entendeu esse negócio. Tem gente que acha que quer seguir a Deus carregando o outro Deus de lado. Imagina se o teu marido te pega com outra mulher te pega com outra. Mesmo assim é Deus. Deus não quer que nós tenhamos olhos para outro Deus. Tem que cerrar isso aí, tem que quebrar isso aí. Essa parceria não combina. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou.
Deus não quer ficar, quando você precisar de mim, você me procura. Quando precisar de mim, você me busca. Enquanto não, você fica aí com Baal. Não, escolha a quem você quer servir. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Ou você busca o Senhor, ou você busca o mundo. Porque ninguém pode servir a Deus e ninguém pode servir ao mundo. Isso ficou bem claro hoje, amém, gente? Porque se nós somos de Deus, o mundo já é passado, tudo já foi para trás. Aliás, Paulo, de uma forma graciosa, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e as que tudo se fez novo. Que bênção ser de Deus! Aleluia! Então Deus exige uma decisão. Israel cocheava entre 2 pensamentos, o seu coração estava dividido, e aí Deus disse: escolhe a quem você quer servir. Como podemos fazer essa escolha, irmão? Qual é o caminho para essa decisão? Nós queremos trazer alguma sugestão. Porventura alguém está aqui meio ainda cocheando, uma semana está na igreja, outra semana está na balada, uma semana está no altar de Deus, outra semana está no motel, uma semana está lá fazendo as coisas de Deus, falando de Jesus, outra semana está lá falando palavrão, praguejando, xingando não sei quem, uma semana está lá trazendo uma ofertinha para o altar de Deus, fazendo até uma pose, um selfiezinho assim, aqui e tal, outra hora está ali, para que eu fui contribuir, esse negócio de pastor, de igreja, só tem ladrão ali e tal. Então, onde você quer chegar? Ou você escolhe a quem você quer servir. Se você serve a Deus, serve. E se você serve a Baal, você serve. Qual é o caminho que pode se andar para essa bênção de Deus chegar completa na nossa vida? Eu acho que tem alguns caminhos para a gente. Não podemos servir a 2 senhores. Então, quando será que a verdadeira mudança de vida acontece na nossa vida? Em primeiro lugar, quando o fogo de Deus cai sobre nós. Quando o fogo de Deus cai. O termômetro de que a coisa vai acontecer é quando tem fogo nesse negócio. Você está comigo aqui? Que fogo é esse? Primeira coisa, irmãos, numa época de apostasia, e que quase ninguém servia a Deus, havia um homem invocando o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Pode ser que ninguém do teu lado queira ter essa experiência, mas se você determinar no seu coração: eu quero uma mudança de vida, eu quero esse fogo descendo no meu altar, eu quero que Deus queime tudo que não agrada, que está impedindo essa liberdade do Espírito. Eu quero que esse fluir de Deus venha e me faça uma nova pessoa. Precisa invocar a Deus para desejar esse fogo no seu coração. Segundo lugar, nessa apostasia, nessa crise que muitas igrejas estão vivendo, é preciso, para que o fogo caia, restaurar o altar. O verso 30 desse capítulo que nós lemos: restaure o altar que está em ruínas. Gente, algumas pessoas deixaram o altar da sua vida. O altar antigamente eram pedras colocadas umas em cima da outra. Aquilo era montagem. Montavam um monte. Alguns faziam um grande altar, outros pequenos. O altar que eles construíram para colocar um bezerro em cima era um altar grande. Só que o altar estava desarrumado, as pedras caíram para lá e para cá. Ele consertou, colocou as pedras tudo no lugar, arrumou o altar. Tem gente que o altar, as pedras estão todas caídas. Desprezaram esse momento da adoração. Altar significa adoração. Esse lugar aqui, irmãos, não é para qualquer pessoa. Para subir nesse lugar aqui precisa ter muita coragem ou falta de vergonha.
Porque esse lugar é para quem realmente tem coração sincero com Deus, que ande direito com Deus, que não fique fazendo nada no oculto, no escuro, erradamente. Esse lugar que eu digo não é essa igreja aqui não, qualquer igreja, qualquer lugar para subir no altar de Deus, para ser pessoa do altar de Deus, precisa consertar o seu altar. Às vezes as pessoas querem, eu quero fazer uma grande obra para Deus. Começa consertando o teu altar. Começa colocando as pedras do lugar, junta direitinho. Começa a saber como é que está a tua vida. Começa a saber como estão os teus relacionamentos. Começa a saber que tipo de invocação você tem para Deus. Porque não vai descer fogo na sua vida. Não vai descer. Porque está tudo desmantelado. Sabe, irmãos, teve muita gente que anda com Deus vivendo do passado. Mas eu era assim. Mas eu era assim. Mas eu era assim. Eu creio que é nostalgia, as lembranças, né? Era assim. Deus não quer que você seja do era. Você é, em nome de Jesus. Seu altar está em ordem, 24 horas. Pessoas que são de Deus estão andando com o altar vivo do Senhor. Talvez você não precisa ser um pregador, um cantor. Não significa. Significa a vida bem com Deus. As pedras estão arrumadas. E a terceira coisa que está acontecendo aqui, o fogo caiu quando a oferta inteira foi colocada no altar. Estava o altar arrumado, pedra sobre pedra. Aí Elias disse: agora traz o bezerro. Um bezerro, cortou ele em vários pedaços, colocou os pedaços sobre o altar. E agora? Está lá aqueles pedaços de carne, né? Alguns já pensaram assim: eita, churrasco, maravilha, né? Aquele era para o Senhor, irmãos. Agora tudo pronto. Sabe o que significa essa oferta? É a entrega de tudo no altar de Deus. A oferta ali tinha que ter sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquele bezerro cortado, aquelas partes de carne, aquele sangue derramado naquele altar, significava uma oferta para Deus. Deus, quando vê o sangue derramado, Deus purifica aquele que se oferece no seu altar. Nunca chegue diante de Deus se não for com arrependimento, com humilhação, com quebrantamento. Significando que eu e você não somos nada, que não valemos nada. Aquele animal ali era um lugar meu, era um lugar seu. Quem deveria estar naquele altar cortado, imolado, era eu e você por causa do pecado. Mas Deus olha aquele pecado, olha aquele animal cortado, e ali está o substituto. Aquele animal substitui a mim e a você. E em vez de a ira de Deus ser derramada sobre mim e você, a ira de Deus vem sobre aquele animal. Por isso que o fogo caiu e queimou aquela oferta. Você quer espiritualmente que Deus queime tudo na sua vida? Precisa entregar essa oferta no altar. Você dizer com sinceridade: Senhor, eu sou do Senhor. Amém? A quarta coisa aqui, nesse processo da caminhada, ele diz que além da oferta inteira colocada sobre o altar, aí sim vem o poder de Deus sendo manifestado, mas sem falsificação. Por quê, pastor? Elias disse: derrama água, molha tudo. Porque se alguém lá tocasse uma faíscazinha ali, olha, fogo, né? Inventasse um negócio, não, irmão, tinha água sendo derramada por todo o redor do altar. Não tinha falsidade, não tinha nada para enganação. Tem muito milagre aí de enganação, tem muita igreja aí da propaganda, muito milagre mal contado. Mas quando Deus opera um milagre de mudança, de transformação, de restauração, Ele não deixa dúvida. Louvado seja o seu nome. Quando Deus mudou a sua vida, foi para valer mesmo. Quando Deus transformou você, foi sem volta. Aleluia! E aí, quando ele clama ao Senhor, o fogo desceu e
Sabe qual é o outro caminho da vitória para a nossa vida? Quando Baal deixar de existir. Quando ele for morto. Quando não tiver mais ele no nosso caminho. Quando não existir mais altares. 1 Reis capítulo 18, verso 40. Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Sabe quais são alguns altares nossos? O marido, a esposa, o filho, o móvel, o bem. Tem gente que constrói altares para você. Aquilo vira um deusinho. Ninguém mexe aqui não, porque opa, se mexer aqui, né? Nós construímos altares que Deus fica assim olhando. Ele não tem espaço. Ele não tem lugar na nossa vida. Tem gente que construiu o altar de si mesmo, da sua imagem, de se cuidar, de se o narcisismo. Na psicanálise a gente estuda muito sobre o narcisista. A pessoa que se acha que eu sou, que eu posso, que eu faço, porque se não for por mim, não é. Aí Deus nos manda matar o Baal. Você tem coragem de matar os Baals na sua vida? Talvez o seu Baal esteja no seu guarda-roupa. Talvez esteja na sua sala. Talvez esteja num lugar secreto. Talvez o seu Baal está lhe impedindo de ter mais comunhão com Deus. Esse Baal é tão grande, se tornou um Deus tão forte, que você fica às vezes tão dominado por ele, que Deus verdadeiro fica sempre em segundo plano. Sempre Deus fica para depois. Então Elias disse: não, tem que matar o Baal. Quando matou o Baal, irmãos, sabe o que aconteceu? Não terminou aí não. Estou já terminando, mas não terminou aí não. Há um processo maior dessa história. Sabe para onde Elias vai? Elias sobe o monte. Sobe o monte. Sabe o que significa subir o monte? A gente às vezes está embaixo, na luta, na crise, na prova, no desafio, na guerra espiritual. Mas sabe onde é que a gente encontra a verdadeira vitória? É lá no monte. O monte é o lugar da oração. Você está comigo aqui? É o lugar da busca. É o lugar de dobrar-se e de se humilhar. Subiu no Monte Carmelo, dobrou os seus joelhos, e a Bíblia diz que ele colocou a face dentro do joelho. E ele clama ao Senhor. E o moço vai olhar lá no visual do horizonte, a orla do marítima. O que é que você está vendo? Por enquanto nada. Segunda vez, nada. Senhor, misericórdia. Senhor, tem misericórdia. O que é que você está vendo? Nada. 4, 5, 6. Oh Deus, tem misericórdia de Israel. Tem misericórdia dessa igreja. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida. Tem, Senhor. Precisamos de um avivamento. Precisamos da tua mão, Jesus. O que você está vendo? Eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai, diz a Acabe que vai vir uma chuva. Aleluia. Vai vir um toró. Corre, senão não dá tempo. Sabe, irmãos, lá no monte a obra se completa. Se Deus pode fazer uma obra individual em cada um de nós, Ele faz consertando o nosso altar. Mas se Deus quiser fazer uma obra como igreja, Ele quer derramar uma chuva sobre nós. Primeiro caminho, oração. Mas uma oração com humildade.
numa oração de botar o joelho entre as pernas, numa oração de se curvar, naquela oração de baiano. Desculpe se tem algum baiano aqui, deita lá na rede, Senhor, pega o pedido escrito da colônia, está aqui assim, o escrito, e vai dormir. Brincadeira. Clamar ao Senhor, se submeter à humilhação diante de Deus. Corre, porque vai vir uma chuva grande. A segunda coisa que acontece aqui é uma oração com perseverança. Talvez na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, não está acontecendo nada, meu Senhor. O moço do profeta talvez diga, que demora, tantas vezes, já fui lá de novo. Vai mais uma vez. Eu sei que tem gente aqui orando pela manhã, eu sei que tem gente aqui orando pela madrugada, eu sei que tem gente orando em casa, eu sei que tem gente preocupada com a sua igreja, eu sei que tem gente pagando um preço por este lugar. Vem chuva de Deus, vem derramar sobre este lugar. Um grande avivamento vai chegar entre nós, em nome de Jesus. Hoje é só uma pequena nuvem, e não vem nem nuvem, não vem ainda. Mas quando vier, vai ser um toró, vai ser chuva. Amém, irmãos? Eu sabe uma coisa que a chuva de Deus não é chuva para quebrar, desmantelar tudo, causar bagunça. Não é esse tipo de avivamento que Deus está dizendo. A chuva vem para fazer crescer a terra, produzir fruto, gente nova chegando, se convertendo, salvação, libertação, reconciliação de casais, perdão, sabe? Vida acontecendo no nosso meio. E em outro lugar, essas chuvas de avivamento, elas caem quando nós acreditamos que precisamos ser perseverantes. Por quanto tempo nós queremos ficar em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos? Espero que não mais. Que a partir de hoje eu decida ficar do lado do Senhor. Você está comigo aqui? Todos nós, diante de Deus, se somos do Senhor, que Baal fique para trás. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu quero que vocês saiam daqui para uma semana de renovo, de oração, de vitória. Mesmo que você não esteja vendo nuvem nenhuma ainda, vai se levantar uma pequena nuvem, mas ela vai trazer muita chuva. Vai dizer Acabe que vai vir um tempo bom. Os reis ímpios vão sair do trono, a idolatria vai ser destituída, os deuses do nosso coração vão ser quebrados, e só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Adore o Senhor. Do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Olha lá, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Antes de continuar essa música, alguém aqui que precisa de uma reconciliação com o Senhor, alguém que precisa voltar para Deus publicamente, corajosamente, renovar esse altar, consertar essas pedras, deixar o fogo de Deus vir sobre você. Alguém aqui que precisa
de encontrar o caminho de Deus, de dizer hoje é o meu dia, hoje é a minha hora, hoje eu não vou desistir dessa oportunidade. Já, se hoje ouvires a voz do Senhor, diz o autor aos Hebreus, não endureça o seu coração, aleluia. Eu quero orar por você, eu quero que você seja corajoso, corajosa, e dizer hoje eu venho. Eu queria orar por você. Eu não sei essa pessoa que quer dizer, eu quero, pastor, me reconciliar, eu quero voltar, eu quero tomar uma decisão para Cristo. Jesus, Pai, obrigado pela tua palavra mais uma vez, porque é o Senhor quem opera e o Senhor é quem faz milagres acontecer. Faz chover, Senhor, essa chuva em corações secos aqui, corações vazios, corações que estão precisando de mudança, estão precisando de transformação, estão precisando de novidade. Faz chover, Senhor. Das pessoas que nos escutam através dessa mensagem gravada, visita onde eles estiverem agora, onde essa mensagem chegar, Senhor, fala com eles. Não os deixa continuarem assim, Espírito Santo, convence-os da sua situação. Eu sei que muitos estão ouvindo uma outra voz do outro lado dizendo não, agora não, mas a voz do teu Espírito está dizendo é hoje, é agora, é já, não há tempo a perder. Senhor, continua falando com essas pessoas, que nessa semana seja uma semana de decisão, uma semana de resposta, uma semana de visitação do teu Espírito a cada coração. Leva-nos a uma semana de oração, de comunhão, uma semana de busca de avivamento, ó Deus, de leitura da Tua Palavra, através do livro de Tiago, dos pequenos grupos. Abençoa-nos, aqueles que não puderam vir essa noite, onde eles estiverem. Guarda Teu povo, guarda a Tua igreja, em nome de Jesus.